Paz, Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Josué 24. Aí vamos ler alguns versículos. Vamos começar pelo 3. Eu, porém, tomei a Abraão, vosso pai, da além do Jordão, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente e lhe dei Isaque. Vamos ler o 6 agora. E tirando eu vosso pai do Egito, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até ao mar vermelho. Vamos ler agora aqui, irmãos, o 15. Mas se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhi hoje a quem servis. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aqui, irmãos, no 17 vai falar assim: porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar aqui, né? Que Josué, ele reuniu, né? Todo o povo ali para fazer um concerto, né? Com o Senhor. A palavra do Senhor vai falar, né? Que Josué, ele já estava ali numa idade, né? Já não era tão moço, né? E a palavra do Senhor vai falar que ele reuniu, né? Todo o povo ali para fazer um concerto. E ele, né? Começou a falar, né? Que o Senhor tinha tirado, né, Abraão, filho, né? Esqueci agora o nome do pai de Abraão. Filho de Terá, tinha tirado ali, né, do meio do povo dele e tinha escolhido ele, né, que era Abraão, que era Abrão e Naor, seu irmão. E o Senhor escolheu, né, Abrão e tirou ali no meio do povo dele, né? Do meio do povo dele que era idólatra, né? Servia outros deuses. E o Senhor fez a Abrão andar por toda a terra, né? De Canaã. E depois o Senhor lhe deu, né? Isaque. Depois lhe deu, né? Uma descendência que foi parar no Egito. E depois o Senhor os tirou, né? Do Egito para dar uma terra boa a eles. E a palavra do Senhor vai falar, né? Que a terra que o Senhor deu a eles, né, é uma terra boa, né, de olivais, de uvas, né, já era uma terra assim, fértil, próspera. E o Senhor falou, né, que ia colocar eles em terra onde eles não trabalhou, né, mas já ia achar ali tudo, né, para eles, né, tá se alimentando em cidades que eles não edificou, mas já ia achar, né, tudo pronto quando o Senhor tirou eles, depois que eles passou, né, por aquele período, né, no deserto, por causa da desobediência deles. E o Senhor nesse dia, né, nos chama a fazermos um concerto com Ele também. Por quê? Porque o Senhor nos traz, né, a lembrança, tudo que o Senhor já tem feito, né, por nós, pelos nossos, porque, irmãos, o Senhor tem nos dado, né, muitos livramentos, vistos e não vistos, né, porque nem tudo a gente tá ali ligada, né, porque tem um mundo espiritual também. E aí a palavra do Senhor vai falar, né, que quando o Senhor, né, tirou eles dali do Egito, do deserto, que passou aquele tempo ali deles, né, no deserto, os povos, né, os reinos, né, se levantavam contra eles, né, porque não queria também, né, entregar a sua terra.
E a palavra do Senhor vai falar que o Senhor os entregava, né, nas mãos dos filhos de Israel. E assim é conosco nesse tempo que a gente vive. Porque tem situações, né, que se levantam, né, contra a gente, que às vezes nos desestrutura, mas o Senhor sempre nos dá uma saída. O Senhor sempre nos ajuda e sempre saímos vitoriosos em toda e qualquer situação que se levanta também contra a nossa vida. E a palavra do Senhor vai falar, né, que Balaque também contratou Balaão para poder estar amaldiçoando eles, mas o Senhor também não permitiu, né, que amaldiçoasse, e assim é na minha e na sua vida também. Por mais que pessoas se levantem contra a nossa vida, né, com maldições sobre a nossa vida, nossa família, o Senhor nunca vai permitir. Por quê? Porque o Senhor vai transformar aquela maldição lançada sobre a nossa vida em bênçãos, assim como o Senhor fez aqui na vida do povo de Israel. Balaão foi para amaldiçoar, mas o Senhor fez ele abençoar, porque era povo abençoado, e assim somos nós também. Somos povo abençoado do Senhor, e Ele nos livra, e Ele nos guarda. Por isso hoje ele nos chama a fazermos, né, um concerto com Ele, nos consertar diante da presença dEle, dar o nosso melhor a esse Deus que nos livra, que nos guarda, que nos levanta a cada manhã. E aí, irmãos, e a palavra do Senhor vai falar, né, também que essa trajetória, né, deles, toda essa trajetória, né, do Egito até o Mar Vermelho que o Senhor abriu para eles, até mesmo no deserto, o Senhor cuidou desse povo aqui, até chegar nessa terra boa. E a palavra do Senhor vai falar que quando chegou, né, também nessa terra boa, onde o povo era de glorificar e ficar, né, firme na presença do Senhor, muitos se desviaram, começaram a servir a outros deuses, e aí, né, vieram outros juízos também sobre a vida deles. E o Senhor nos alerta nesse dia que quando passar esse período de deserto que muitos de nós estamos enfrentando, que o Senhor nos colocar na terra boa que a gente tanto pede ao Senhor, Ele nos chama a fazer esse concerto com Ele e não nos esquecermos, né, do quanto Ele já fez por nós e de que foi Ele quem nos colocou nessa boa terra, assim como o Senhor colocou eles. Então, irmãos, que venhamos trazer sempre a lembrança, as coisas boas que o Senhor fez na nossa vida, principalmente no tempo de bonança, porque no tempo de bonança nós somos propícios a nos acomodar. E é nesse tempo que não podemos nos acomodar. Por quê? Porque o inimigo ele só quer uma brechinha para te tirar do foco e da presença. Então que você, quando estiver nessa boa terra que o Senhor lhe colocar, que você não venha perder a sua bênção, que você não venha perder o seu foco, que é Jesus. Que você não venha querer só o dono da bênção, mas que você venha querer o abençoador sempre na sua vida. Que nunca lhe falte, né, o abençoador. Por quê? Porque a bênção ela pode até faltar na sua vida, mas o abençoador nunca pode faltar. Porque você pode viver sem as bênçãos, mas você não pode viver sem o abençoador. Então, irmãos, que venhamos refletir aqui, né, nessa palavra aqui, depois mais tarde, né, tire um tempinho para meditar aqui, nessa palavra aqui de Josué 24, porque tem muitos ensinamentos aqui, né, nessa palavra, e o Senhor quer falar conosco, assim, no profundo mesmo, através da palavra dele. Então, que venhamos priorizar mais o nosso tempo com o Senhor, o nosso tempo na leitura da palavra do Senhor, que venhamos vigiar, que venhamos orar mais, ler mais a palavra do Senhor, buscar mais conhecimento da parte do Senhor, para que não venhamos ser enganados, irmãos, porque sabemos que muito engano está tendo, né, no meio do povo de Deus, e o Senhor
Ele quer nos dar aquela sensibilidade de saber o que é da parte do Senhor e o que não é. O que vem do Senhor verdadeiramente e o que não vem, o que é engano. Amém, irmãos? Então, foi essa palavra que o Senhor colocou hoje no meu coração para me estar compartilhando com os irmãos nesse dia. Vamos orar. Pai, obrigada pela tua palavra. Jesus, obrigada, Pai, porque o Senhor nos alerta, porque o Senhor nos instrui pelo caminho que devemos andar, Pai. Obrigada, Deus, desde já te agradecemos também por mais um dia que o Senhor tem nos sustentado, que o Senhor tem nos ajudado, nos livrado, nos guardado de todo mal, de tudo que não provém de Ti. Obrigada, Pai, porque se deitamos, dormimos e acordamos, foi porque até que o Senhor nos sustentou, até que o Senhor nos ajudou. Pai, onde essa palavra chegar, que o Senhor venha entrar, Pai, com cura, com libertação, com salvação, Pai, com transformação. Que o Senhor venha suprir a necessidade dos teus filhos, Pai, nesse dia. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém, irmãos?